Pessoal, hoje vamos falar sobre João Acácio Pereira da Costa, o chamado Bandido da Luz Vermelha. O Bandido da Luz Vermelha é considerado por muitos a maior lenda do crime, né? Daquilo que o crime no Brasil praticou. Isso se deve a alguns fatos, né? Alguns fatos que giram em torno, alguns aspectos que giram em torno da biografia criminosa desse indivíduo. O João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, ele se notabilizou na vida do crime entre os anos 60 e 70, principalmente na cidade de São Paulo, na capital paulista. O Bandido da Luz Vermelha, ele é natural de Santa Catarina, ali da região de Joinville, e em pouco tempo se mudou lá do sul de Santa Catarina em direção a Curitiba e depois em direção a São Paulo. E entre os anos 60 e 70, como eu disse, escreveu o seu nome ali nas páginas da historiografia dos bandidos mais perversos e também famosos que a história brasileira já teve. Bom, teve outro aspecto também muito importante da vida do Bandido da Luz Vermelha, que além de ser esse sujeito que, apesar de perverso, e também de ter praticado tantos crimes, acabou se tornando uma figura folclórica. Mas outro aspecto notável também do Bandido da Luz Vermelha é que, além do seu estilo de praticar os crimes, além dos incontáveis crimes que praticou, João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, também marcou o sistema penitenciário brasileiro pela grande quantidade de anos que acabou ficando preso. E também marcou a lembrança e o imaginário brasileiro pelo fim, pelo desfecho que teve a sua própria vida ali no final dos anos 90. Começou a vida delinquente dele em Joinville, em Santa Catarina, e foi lá também que terminou, e de maneira trágica. Muito bem, vamos começar do início. O menino João Acácio, órfão de pai e mãe, ali pelos anos 50, fora criado pela figura de um tio. Ele e seu irmão, criado pela figura de um tio, e depois, nos autos dos processos de João Acácio, muito depois na vida de adulto, tem-se as seguintes informações: que o jovem João Acácio, adolescente, era explorado fisicamente, era maltratado pela figura do tio, que cuidava dele e do irmão também menor, por consequência da ausência dos pais. E o João Acácio, ainda criança, ele acaba fugindo para a rua. E é na rua que começa a delinquir, a se dedicar ali a pequenos crimes na região de Joinville, embora se tenha conhecimento de que as pessoas tentaram ajudá-lo ainda por entender que aquela criança havia tido ali uma história difícil, era uma criança praticamente abandonada, e muitos tentaram dar uma oportunidade ainda ali para ele em pequenos empregos, mas não adiantava. O João Acácio Pereira da Costa, desde a mais tenra idade, o que ele tinha e manifestava uma predisposição para crimes patrimoniais. Furtos, notadamente furtos, desde muito pequeno, né? Bom, e o João foi ficando ali muito manjado, né? Ainda naquela época, mas as pessoas, inclusive consta que policiais, continuavam tentando, até romanticamente ali, dando alguns conselhos, né? E o João fora, então,
engraxate, chegou a trabalhar em tinturaria, né? Mas aquilo foi criando ali uma grande compatibilidade de alguém continuar dando oportunidades, porque em toda a experiência profissional que tinha, ele acabava demonstrando esse lado dele por querer as coisas boas da vida, se vestir bem, comer bem, ter dinheiro, mas de uma maneira, naquela ética dele, de uma maneira muito prática, de uma maneira rápida, não é? Então, é famoso o episódio de que o João, ainda muito jovem, o João Acácio, trabalhando numa tinturaria, ele chegou um belo dia, um cliente com um bom terno para ali fazer aquela lavagem ali na tinturaria, e deixou o terno lá. O João olhou aquele terno, ainda muito jovem, já aí adolescente, né, para adulto, já não era mais criança, olhou aquele terno, achou muito bonito. O que é que ele fez? Ele se apoderou daquele terno, talvez pensando até em depois devolver ali como que para que ninguém sequer percebesse, né, a transitória subtração. Ele pegou aquele terno, vestiu-se à noite e foi ao cinema. Foi ao cinema vestido com o terno do cliente, bom terno, terno novo. Só que não contava João Acácio, futuro bandido da luz vermelha, que esse cliente estaria também na mesma sessão do filme. E lá não deu outra. No dia seguinte, esse cliente chegou à tinturaria e denunciou João Acácio para o dono da tinturaria, e o João Acácio acabou demitido. Consta também que chegou então um ponto em Joinville, em Santa Catarina, que realmente todos já sabiam que esse João Acácio não tinha mais jeito. Era alguém realmente em que não se podia confiar. Ele não tinha nenhuma vontade realmente de se dedicar a um trabalho honesto, sério, e as pessoas passaram a evitá-lo, as pessoas passaram a não dar mais oportunidade. Ele se transformou realmente em uma pessoa muito visada e indesejada naquela localidade. Então, consta que, após isso, ele fez uma pequena passagem por Curitiba, onde também se dedicou à vida criminosa, sempre crimes contra o patrimônio, furtos, certamente alguma coisa inicial de roubo, mas logo em seguida, não permanecendo muito tempo em Curitiba, logo em seguida ele vamos dizer assim, se mudou para São Paulo, para a capital paulista, e é ali no centro de São Paulo. Outro dia nós falamos até sobre Pedrinho Matador, tem vídeo nosso aqui no canal também, e eu dizia lá nesse outro vídeo, nessa outra live, que o centro de São Paulo, ali nos anos 60 e 70, era um local muito escolhido por bandidos, bandidos que se dedicavam a crimes contra o patrimônio, que iam, inclusive, de todo o estado de São Paulo para aquela capital paulista ali no centro, e também de outros estados brasileiros. Aconteceu lá com o Pedrinho Matador, e também no início dos anos 60, aconteceu com o jovem João Acácio, futuro bandido da luz vermelha, que chega na cidade de São Paulo, ali no centro, e começa a se dedicar, juntamente ali com outros jovens delinquentes, à vida de cometer pequenos furtos, pequenos roubos, não é? Consta também que, com o tempo, o João Acácio começou também a se dedicar a furtos e roubos de carro. E ele queria dinheiro fácil, ele gostava de ostentar, ele adorava João Acácio. Lembremos que nos anos 60 nós temos aí um movimento cultural muito forte no Brasil, que é a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, liderada aí era um movimento musical, liderado aí por figuras como Roberto Carlos. Era um rock jovem, inspirado por muita coisa de música, todos sabem, que se fazia lá fora. Já era Roberto Carlos, Erasmo Carlos, tantos Vanderleia e tantos outros, muitos artistas que hoje ainda estão aí, fazendo sucesso, enfim. E ele gostava, a figura do Roberto Carlos, para o jovem João Acácio, futuro bandido da luz vermelha, era uma figura que ele buscava se inspirar. Gostava de cortar o cabelo como Roberto Carlos, gostava de se vestir como Roberto Carlos, adorava cantar as músicas que a Jovem Guarda, que os artistas, os cantores da Jovem Guarda cantavam. E claro, ele roubava, foi crescendo, saindo ali realmente da adolescência,
já ali por 20 e poucos anos, e gostando de uma vida fácil, dinheiro rápido para sustentar o vício na bebida, para sustentar as idas aos locais de mulheres de vida fácil, como se dizia na época, e também gostava de se vestir bem, bons restaurantes, bons relógios e tudo mais. Bom, ocorre que o João Acácio, ao passo que ele vai entrando na vida do crime, ele vai ficando mais exigente. Ao passo que ele vai se ambientando a vida de São Paulo, e ele vê ali muita coisa, ele vê boas casas, ele vai vendo gente bem vestida, ele vai vendo gente tendo uma boa vida, ele vai desejando aquilo para ele, o João Acácio. E ele decide, então, que ele quer ter uma vida de granfino. Ele quer ter uma vida como aqueles granfinos que ele vê quando ele está andando pela zona sul de São Paulo, né? Pelos jardins, né? Ele quer ter aquela vida, né? Ele quer ter aqueles carros, ele quer ter aqueles ternos, ele quer ter aquelas mulheres ali das ruas, dos bairros de classe média alta de São Paulo. Então, ele conclui, era muito inteligente, que aquela vida de ficar furtando relógio, de ficar furtando carteira, não era vida para alguém do naipe dele, como dizem os psicólogos que analisaram os casos. Então, ele decide que ele tem habilidade suficiente e tem oportunidade suficiente para ser mais ousado. E decide, então, se dedicar à vida de assaltos a casas de alto padrão, a mansões de classe média alta, ou também das elites dos bairros paulistanos, né? Então, ali, meados dos anos 60, João Acácio começa a realizar esses primeiros assaltos. Bom, e aí, ele reside ainda em São Paulo, ele já está assaltando algumas casas, mas ainda não tem um estilo próprio. É quando o bandido, que até então, como eu disse, ainda se dedica só e só aos crimes patrimoniais, já está assaltando casas, residências, mas sempre se aperfeiçoando. E busca inspiração para se aperfeiçoar no cinema norte-americano, gosta muito de filmes western, filmes do Velho Oeste, e está sempre lendo também revistas que vêm também da cultura norte-americana, e a essa altura, quando já está assaltando ali algumas casas de granfino, que ele decide ir incorporando um estilo, uma certa assinatura nesse modo de praticar essa delinquência de invasão e subtração de objetos e pertences dessas casas de alto padrão. João Acácio, então, se depara com uma revista que fala de um famoso bandido que houve ali nos Estados Unidos nos anos 40, ou seja, décadas antes ali de quando o próprio João Acácio está praticando o crime. E ele passa a admirar muito esse bandido norte-americano. E quando ele descobre que esse sujeito era conhecido lá pela alcunha de o bandido da luz vermelha, lá nos Estados Unidos, porque tinha também uma fixação pela cor vermelha e tudo mais, aquilo impressionou bastante o João Acácio. Então, ele começa a delinear essa assinatura, esse estilo, esse personagem que viria a ser depois conhecido como esse personagem criminoso, como o bandido da luz vermelha. João Acácio vai até uma loja MAP, muitos vão se lembrar ainda dessa rede de lojas, que seria hoje uma espécie de Casas Bahia, não sei. Ele vai até uma loja MAP e compra uma lanterna cujo filtro ali fazia emanar uma luz vermelha. Ele começa a colocar um lenço no rosto também, na hora de praticar esses assaltos,
E aí, por inspiração, como eu disse, dos filhos, dos filmes de pistoleiro, de cowboy lá, né, de western, do Velho Oeste. E aí começa a compor esse personagem principal. Mas o João Acácio, ele gosta de brincar com a polícia. Ele gosta de confundir os investigadores desses crimes. E aí é que entra a tal da assinatura. Muitos estudiosos da história do crime no Brasil gostam de classificar o João Acácio como um bandido artista. É um bandido muito inventivo. É um bandido que ele vai se aprimorando no crime, da mesma forma ele vai se tornando também mais perigoso, mais cruel, né? Mas não é só um bandido que rouba por roubar. Ele gosta de se divertir. Ele é vaidoso, ele gosta de se divertir às custas da dificuldade ou da confusão que ele vai fazendo na cabeça das autoridades policiais da cidade de São Paulo. Basta dizer que a polícia demorou, quando o João Acácio se torna o bandido da luz vermelha, e esses crimes que começam a afetar a elite paulistana, portanto a polícia vai ficar em cima para descobrir quem é, mas mesmo assim, quando ele começa a ficar famoso, ou seja, quando esses crimes começam a surgir muito em São Paulo, a fazer muitas vítimas da alta sociedade, a polícia é pressionada para encontrar logo esse sujeito, mas ainda aí demoraria 6 anos para chegar no bandido da luz vermelha. É bom que se diga também que o que se observa sempre quando se analisa a figura, a carreira, a estrada aí desse delinquente, é que se tratava de um sujeito extremamente inteligente. Uma inteligência nata, uma inteligência que já nascia com ele para o crime. Não teve, como eu comecei dizendo no início, teve uma vida pobre, uma vida órfã, não teve acesso à educação formal, nada disso. Era uma inteligência nascida com ele mesmo, instintiva. E além da inteligência, era destemido. Era destemido. Então ele começou, tal qual um poeta do crime, né? Lembramos da figura do poeta Fernando Pessoa, do poeta português, maravilhoso poeta, do início do século XX, que escreveu o famoso poema Guardador de Rebanho, mas a obra poética, mal comparando, a obra poética de Fernando Pessoa, por exemplo, ela é dominada ali pelas figuras dos chamados heterônimos. O poeta Fernando Pessoa, ele criou a figura, ele criou ficticiamente e deu nome a poetas que ele criou na imaginação dele. Então ele dividiu a obra dele em várias partes, ele ali, criando e recriando escritores fictícios, né? Alberto Caeiro, etc. E cada um desses poetas fictícios criado na obra pelo Fernando Pessoa, ele deu o nome, ele dava um estilo, ou seja, era um poeta de carne e osso, criou vários poetas fictícios, que cada um desses poetas fictícios tinha um nome, tinha uma vida, tinha uma profissão e tinha um estilo dessa obra. Muitos mal comparam essa capacidade de criar pessoas que não existem de verdade, mas é como se tivessem uma vida própria pelo estilo e passam a existir de verdade, comparam também ao que fez o bandido da luz vermelha, o João Acácio, durante boa parte da sua vida criminosa antes de ser preso. O João Acácio, ele criou a figura do bandido incendiário. Isso tudo para facilitar a sua vida, demorar a ser pego e também para brincar com as autoridades policiais. Vejam que coisa. Então ele tinha pelo menos 4 estilos. É o que se chama, no estudo do crime, 4 tipos de assinatura criminosa. Então ele criou a figura do bandido incendiário. Ele adentrava para roubar nessas casas e aí, em certas vezes, em certas ocasiões, ele primava ali para fazer naquele assalto, ele roubava o que tinha que roubar, ele levava o que tinha que levar, mas ele também incendiava.
Em outras oportunidades, eu estou dizendo tudo isso no pico, no auge da fama desse bandido. Em outras oportunidades, ele não agia ali como um bandido incendiário. Ele agia como um bandido mascarado, né? Ele ia lá, fazia o furto dele, o roubo ou furto, dependendo da situação, e mascarado. Não tinha nada de luz vermelha, não incendiava nada, preferia fazer de tudo para que ninguém resistisse, para que de repente nem encontrasse ninguém acordado na casa. Esse é a segunda assinatura, o segundo estilo. E além disso, também ficou famoso como bandido macaco. Macaco, aí em referência àquele instrumento macaco de trocar pneu de carro. Por quê? Porque ele, para adentrar as residências, muitas vezes ele adentrava pelas janelas, se utilizando desse instrumento do macaco, o macaco hidráulico do carro, para abrir as janelas. Então, ele posicionava o instrumento e forçava a abertura das janelas e adentrava as casas para subtrair os pertences das pessoas. E também, aí o quarto estilo dele é o que realmente é o mais famoso, é o que lhe deu fama, é o que certamente fez com que ele se tornasse a lenda que se tornou, que é o próprio estilo e o próprio personagem real criminoso do bandido da luz vermelha. É esse que realmente se fixou no imaginário popular e causou naquela época, naquela década, naquele período de final dos anos 60, início dos anos 70, na cidade de São Paulo, causou grande terror às casas paulistanas. Enquanto o bandido da luz vermelha, nesses assaltos que praticava, João Acácio agia da seguinte forma: tinha método, o bandido tinha método. Como eu disse, ele passou a se dedicar a escolher apenas casas da alta sociedade. Ele, nesse período, para não causar qualquer suspeita, ele deixou, e já estava ganhando tanto dinheiro com o roubo, que ele deixou de morar na capital paulista e passou a ter uma vida dupla. Foi morar em Santos. Em Santos, ele montou um apartamento todo decorado de vermelho, era alucinado pela cor vermelha, montou um apartamento em Santos e se dizia filho de fazendeiro. Andava sempre muito bem vestido, pousava e agia como bom moço, gastava muito na noitada, e de Santos saía em direção a São Paulo dizendo que ia fazer negócios. Em São Paulo é onde realmente onde ele praticava os crimes. Então, o método era sempre o seguinte: assaltava casas de alto padrão, sempre preferindo chegar e adentrar, invadir essas casas entre 2 e 4 da manhã. Não fazia escolha se essa casa era uma casa onde conviviam poucas pessoas, uma pessoa, não se importava com isso. Também demonstram os processos que tinha extrema facilidade para adentrar a qualquer tipo de residência. Adentrava as residências. E, nesse tempo, então, ele tinha um receptador, que era um outro criminoso, lá em Santos, cujo vulgo era Caburé, e o Caburé comprava de João, comprava do bandido da luz vermelha os objetos, os produtos desses roubos e desses furtos, e com isso, o bandido da luz vermelha foi mantendo o seu padrão de vida. O interessante também é que a maneira como o bandido da luz vermelha agia, no sentido do que ele pretendia, da rotina do crime, inclusive, é muito específica, é muito inusitada, quando em comparação com outros bandidos que se dedicam a roubo contra patrimônio. Em regra, o bandido vai lá, rouba, gasta tudo e depois volta a roubar apenas quando já gastou todo o dinheiro. Consta que o bandido da luz vermelha tinha um método. Ele praticava roubos pelo menos 4 dias durante a semana.
4 dias durante a semana. Como eu disse, sempre na cidade de São Paulo, sempre nesses horários entre 2 e 4 da manhã. E no início, ele procurava adentrar a casa. Muitas vezes adentrava nessas casas de maneira tão sutil e habilidosa que as vítimas só davam conta da falta de objetos quando acordavam. Outras vezes entrava, as vítimas acordavam, mas durante bom tempo, durante muitos desses assaltos, ele não chegava a praticar violência contra essas vítimas. Ocorre que a partir de certo momento, a coisa vai ficando mais grave. Ele vai praticando roubo, mediante violência, portanto. Vão surgindo os primeiros casos de homicídios, né? Na verdade, tecnicamente, hoje em dia, a gente encararia isso até como latrocínio, né? Roubo seguido de morte, mas também ele tem homicídio. E vai aparecer também violências contra certas donas, contra certas moradoras dessas casas. Violências do tipo que vocês já podem imaginar, a plataforma não nos deixa muito falar aqui de maneira mais aberta. Mas a partir de certo momento, passa também, além da mística de um bandido com o lenço no rosto, muitas vezes vestido de maneira chamativa, com cores coloridas, vestido com roupas coloridas, lenço no rosto, e que adentrava as casas, iluminando o seu caminho por dentro da residência com uma lanterna de luz vermelha. As delegacias, em muitas e muitas manhãs, delegacias paulistanas, se podia notar a presença de vítimas narrando sempre a mesma história. Haviam sido surpreendidas na calada da noite por um bandido encapuzado e adentrando a casa, iluminando a casa e assediando, portanto, esses moradores com uma luz vermelha. Sempre. Agora, então começa a ter a violência contra as mulheres, começa a ter a violência contra todos da casa, começa a ter também mortes nesses locais de assalto. Aí a coisa vai ganhando um outro grau e a polícia vai sendo ainda mais pressionada para se chegar a essa figura. Bom, o que nós temos até então era a figura de um bandido extremamente habilidoso, que mantinha, como eu disse, uma vida dupla, em Santos impecável, era um sujeito de bom poder aquisitivo, um boa praça. Em São Paulo, um praticante de assaltos, que no mais das vezes era exímio e deixava pouquíssimos rastros. Ocorre que em uma dessas ocasiões, ele acabou pego. Mas, quando foi à delegacia, levado à delegacia, ele apresentou uma identificação falsa. Foi lá fichado com as digitais, mas com a identidade que ele apresentou foi de um certo Roberto. Foi liberado dias depois e ficou lá esse sujeito, esse Roberto fichado com essas digitais. Ninguém, até então, até durante muito tempo, os investigadores, os delegados de polícia, não sabia da existência desse João Acácio Pereira da Costa. Não se sabia. As vítimas pouco podiam descrever, porque ele atacava as casas e atacava as pessoas com esse lenço, né, encapuzado. Era um lenço tipo cowboy. O breu total, a luz vermelha que iluminava algum ambiente ou parte da casa e iluminava a própria vítima.
iluminava os objetos que queria levar. Então as pessoas não conseguiam, por muito tempo, identificar a figura, traços desse bandido. Embora se esforçassem para isso, e também os policiais se esforçassem para de maneira mais minuciosa possível, se chegar a um retrato falado. Então, o que se tinha em um momento isolado era lá a figura de um Roberto, as digitais de um Roberto, dentre tantos outros bandidos que cometem crime contra o patrimônio, que naqueles dias eram fichados. E, como eu disse antes, ele praticava tantos assaltos, inclusive com aqueles 4 estilos do incendiário, do bandido incendiário, do bandido macaco, do bandido mascarado, do bandido da luz vermelha, e fazia de propósito, que as investigações estavam achando que São Paulo, naquele momento, estava tendo um surto de crimes contra o patrimônio, de invasões à casa para roubos, onde se identificava que pelo menos 4 bandidos altamente inteligentes e audaciosos estavam praticando reiteradamente ataques àquelas casas granfinas naqueles dias. Tudo isso fez com que o bandido da luz vermelha se sentisse mais protegido, cada vez mais, intocável, e isso fez com que, por um período maior, ele pudesse estar livre para praticar os seus assaltos. Ocorre que uma vida criminal, sempre com o mesmo foco, assaltos a casas ricas. Em alguma hora, o sujeito iria se descuidar. O bandido da luz vermelha iria se descuidar. Até porque ele foi ficando ousado, foi ficando arrogante, até mesmo fora das cenas dos crimes. Fora das cenas dos crimes, ele respondeu e foi processado e condenado, por exemplo, por um homicídio, uma discussão banal num bar, em que um certo sujeito e ele também não gostaram como cada um olhou para a cara um do outro, e ali ele assassinou assassinou um rapaz. E também, como eu disse, nesses assaltos, ele começa a assassinar pessoas ou deixar tantas outras gravemente feridas. É famoso o caso de um vigilante que, numa dessas vezes, adentrando a uma casa, ele se altercou com esse vigilante e o vigilante veio a óbito. É famoso o caso de um estudante que percebeu a entrada dele, a invasão dele a uma casa. O estudante estava, portanto, em sua casa, tentou investir contra ele com arma de fogo e ele atirava melhor que o estudante, matou o estudante. É famoso o caso em que, quando ele invadiu a casa de um industrial de São Paulo, o industrial reagiu, ele matou o industrial. E tantos outros contra quem ele disparou por arma de fogo e que ele acabaria depois respondendo por tentativas, por homicídios tentados. Ora bem, ao cabo dessa jornada, em determinada feita, ele é pego preso. Ele é pego em Curitiba, preso em Curitiba, e se compara as digitais dele preso em Curitiba com as digitais
de uma cena do crime, de crime, cometido em São Paulo ainda, onde ele havia atentado fisicamente contra uma mulher e, portanto, deixou vestígios, deixou ali suas digitais, e acaba também se comparando às digitais daquele certo Roberto, com as mesmas digitais dele. E aí não deu outra. Acabava ali, depois de vários e vários anos de investigação e de caçada, ao bandido da luz vermelha se identificava que o bandido da luz vermelha, em verdade, era João Acácio Pereira da Costa. Preso, acabou processado e condenado por muitos crimes. 4 assassinatos, 7 tentativas de assassinato, 77 assaltos. Isso, pessoal, evidentemente, o que se conseguiu de prova para se instruir, se consubstanciar essas acusações. Ele acabou sendo acusado e condenado por aqueles fatos que, obviamente, àquela altura, as autoridades policiais e judiciais tinham em mãos para se promover uma acusação e uma consequente condenação. A soma desses crimes todos, desse bandido da luz vermelha, chegou a 351 anos de prisão. Agora, ele se dedicou freneticamente, como eu disse, um bandido que praticava assaltos pelo menos 4 dias por semana, intensamente, durante quase uma década na capital paulista. É evidente que se suspeita que ele tenha praticado muito mais crimes. Só crimes contra mulheres, que ele aproveitava para cometer esses crimes de caráter sexual, quando invadia essas casas, estima-se que ele tenha praticado mais de 100. Eu acabei de ler para vocês, nessa lista, e só consta crimes contra a vida e o patrimônio. Crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, não consta nenhuma acusação ao processo. Isto é bastante sintomático, porque, evidentemente, essas prováveis mais de 100 vítimas de caráter sexual, principalmente nos anos 60 e 70, jamais iriam, de maneira formal, denunciar que haviam sofrido essas agressões, porque isso seria pior do que a própria agressão, seria a morte em vida para elas. O preconceito e a revitimização que queriam incidir sobre essas mulheres, a mancha na vida dessas mulheres seria a morte em vida. A morte em vida. Por isso as vítimas desses tipos de crime do bandido da luz vermelha jamais chegaram a denunciar um caso sequer. Não se houve uma investigação, um processamento, uma condenação, nenhuma única, nenhuma, a respeito desse tipo de violência. Então, ele é condenado a 351 anos de prisão. Lembremos que ele é condenado, essa condenação toda é somada ainda ali, final dos anos 60, início dos anos 70. E qual Constituição vigia? Qual Constituição era vigente no Brasil nessa época? A Constituição Federal 67/69. Não tínhamos ainda, evidentemente, a Constituição Federal de 88. E aquela Constituição Federal de 67/69 não previa limite de anos de cumprimento de pena. Até então, se o sujeito é condenado a 300 anos, ele iria morrer lá na cadeia. É somente a Constituição de 88 que vai trazer o limite, em 88, o limite de 30 anos. Hoje já mudou. De 2019 para cá, o sujeito pode ficar preso até 40 anos. Até 40 anos. Aumentou o limite de tempo
que um sujeito condenado pode ficar preso no Brasil. Aumentou em 2019. Mas, na época em que o bandido da luz vermelha é condenado, não existia limite. Era pior ainda. Podia ficar preso até a morte lá. Agora, em 88, então o João é condenado no final dos anos 70. O João começa a cumprir a pena. E quando chega a Constituição Federal Brasileira? Começa a cumprir a pena no presídio de Carandiru, famoso presídio de Carandiru. Quando chega a Constituição Federal de 88, ele já está preso, então, há vários anos. Mas a Constituição Federal de 88 diz o quê? A pessoa só pode ficar presa por um tempo máximo de 30 anos no Brasil. E esse novo entendimento da Constituição passa, então, a beneficiar o bandido da luz vermelha. Que, então, embora condenado a 351 anos de prisão, poderá ficar no cárcere apenas 30 anos. No entanto, se percebeu, ali no final dos anos 80, que a saúde mental desse bandido da luz vermelha, João Acácio, estava se deteriorando bastante. E aí os entendidos, os especialistas, inclusive aqueles que lidaram com o caso diretamente, seja como perito oficial, ou seja até porque lidaram com o caso de maneira, por curiosidade científica, eles observaram, e ainda observam, que esse indivíduo sempre teve ali transtornos mentais. No entanto, quando ele vai para dentro do cárcere, ele que tinha essa vida criminosa agitada fora do cárcere, fazia o que queria. Tanto é que quando é preso, ele chega a dizer que na vida toda dele, ele nunca chegou a ter uma mulher espontaneamente. Ou era nos locais de vida fácil, ou era a fosse. Ele fazia o que queria. Quando ele vai para dentro do cárcere, sem luxo, sem a liberdade que ele tinha de praticar o mal por aí, segundo os entendidos, ele passa a desenvolver um certo tipo de esquizofrenia. E com o tempo, essa esquizofrenia vai se aproximando de um estado de demência. Então, antes de obter, quando estava perto de obter, de acumular os 30 anos que o levaria uma autorização para sair do cárcere, ele é encaminhado ali, naqueles últimos anos, para um hospital psiquiátrico, na cidade de Taubaté. E consta que já em Taubaté, por alguns anos, à medida que ia se aproximando esse limite dos 30 anos, as próprias autoridades ficaram em dúvida sobre o que fazer com este bandido da luz vermelha. Nós, quando ele completar os 30 anos preso, máximo, isso ali mais ou menos em 97. Em 1997, estava ali completando os 30 anos de prisão do bandido da luz vermelha. Boa parte desses 30 anos no presídio Carandiru e os últimos 7 anos em Taubaté, aos cuidados médicos. Então se começou a debater, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que fazer. Ele está apto a voltar para a sociedade e obedeceremos à Constituição e o mandaremos para a rua, ou vamos decretar uma medida de segurança chamada e mantê-lo indefinidamente sob cuidados médicos psiquiátricos. E esse foi o dilema, ali no final de 96 para início de 97. Num primeiro momento,
Quando se aproximava ali realmente a complementação dos 30 anos, o Estado de São Paulo se movimentou e conseguiu uma decisão liminar para não soltar, para que não fosse solto, para que não fosse jogado na sociedade, né, de volta à sociedade, o bandido da luz vermelha. Alegando, por meio da promotoria e tudo mais, por meio da Secretaria de Segurança Pública, que o bandido da luz vermelha não estava apto, que ele representava perigo para a sociedade, para ele mesmo, se voltasse para a sociedade, voltaria a delinquir. Buscaram demonstrar que os anos do cárcere não conseguiram regenerá-lo, e pior, e não conseguiram talvez porque houve uma degeneração da saúde mental. De tal sorte que agora não se falava só de caráter criminoso, se falava de um estado mental que poria risco para ele mesmo, para a sociedade, se ele voltasse para a sociedade. Então, por meio de um pedido liminar, o Estado de São Paulo pedia ao tribunal que se mantivesse ele ali aos tratamentos psiquiátricos como uma medida de segurança à sociedade. E assim foi feito. No primeiro momento, foi deferida essa liminar e ele ficou ali preso. No entanto, a defesa, fazendo o legítimo papel dela, a defesa do bandido da luz vermelha recorre, e o mesmo vice-presidente de então do Tribunal de Justiça de São Paulo, já agora analisando outros laudos, de peritos oficiais, inclusive, reconsidera a sua própria decisão anterior e diz, com base naquele laudo, não, os peritos estão dizendo que é seguro que ele volte à sociedade. Os peritos estão dizendo, por meio deste laudo, que a probabilidade dele voltar a delinquir é pequena. E assim o desembargador autoriza o retorno do bandido da luz vermelha à vida social após 30 anos no cárcere. Expede o mandado de soltura, o único irmão vivo do bandido da luz vermelha desloca-se de Santa Catarina em direção a São Paulo e João Acácio sai da cadeia após 30 anos preso. Ainda em São Paulo, e aquilo causa grande furor na imprensa, aquilo causa grande furor entre os curiosos. Ainda em São Paulo, ele quer fazer compras. Sai acompanhado de algumas pessoas do seu entorno, mais próximo, e vai fazer compras. É curioso que, numa loja de roupas, ele quer comprar roupas vermelhas. É curioso que muitos repórteres estão sempre em torno dele, inclusive chega a dar entrevistas coletivas, né, de imprensa, e percebe-se que ele não está falando ali coisa com coisa. E percebe-se que o homem, evidentemente, parou no tempo. Ele está nos anos 60. Ele canta músicas da Jovem Guarda o tempo inteiro. Ele usa frases desconexas. Há uma pergunta mais incisiva da repórter, ele age com agressividade verbal e quase física. Foram ali algumas horas do bandido da luz vermelha em São Paulo antes de deslocar-se para Joinville, em Santa Catarina. Chegando em Joinville, em Santa Catarina, vai viver com um de seus irmãos e a família de seus irmãos. Nós estamos falando de 1997. Retorna para a sociedade, para uma pequena localidade próxima a Joinville. Uma localidade meio de pesca, de pescadores. Não demora muito, pouco mais, pouco menos de um mês,
ele já se desentende com o irmão e a família do irmão e é expulso de casa. Ali próximo é acolhido pela família de um pescador que se penitencia, se compadece daquela situação dele e o acolhe. No entanto, daí em diante, questão ali de mais 2 meses e meio e 2 meses, ele vai transformar no inferno a vida dessa pequena localidade ali próxima a Joinville e também, e principalmente, a vida dessa família, desse pescador que o acolhe. Esse pescador, ele vive ali com o irmão, com uma mãe de 75 anos, com a esposa e com uma filha adolescente. E o bandido da luz vermelha, àquela altura com 54 anos, mas parecendo ter muito mais, com problemas de saúde. Segundo consta, ele tentou e estava tentando por diversas vezes estuprar essas familiares desse pescador. E um dia, quando o irmão do pescador vai em defesa dessas mulheres, o João Acácio tenta alvejá-lo com uma faca. É quando o pescador atira contra a cabeça do João Acácio, o bandido da luz vermelha, e ali acaba a história. Acaba a história, pelo menos, para o bandido da luz vermelha. Porque para o pescador, infelizmente, começava a via crucis de ter que responder a um processo cuja acusação era ter tirado a vida de um homem. Homicídio. Bom, o pescador, então, junto com a sua defesa, passaria a alegar, evidentemente, legítima defesa. No entanto, a própria vida sua e de sua família nos anos seguintes, inclusive até financeiramente, viria a sofrer diversas dificuldades e esse pescador foi a júri respondendo a uma acusação de homicídio. Foi alegada a legítima defesa e eu vou deixar todo mundo aqui em suspense para saber se esse pescador foi absolvido ou não, se o júri acolheu, se o júri reconheceu que o pescador agiu em legítima defesa de terceiro, ou seja, de sua família, ao tirar a vida do bandido da luz vermelha e, portanto, merecia ser absolvido por isso. Porque eu vou fazer, um dia desse, uma live apenas sobre o júri desse pescador, analisando ali as teses da acusação e também as teses da defesa desse pobre infeliz que tudo que fez foi tentar acolher um desconhecido. E deu no que deu. Pessoal, esse caso do João Acácio tem muita coisa para discutir, muitas análises sociológicas e jurídicas, como estamos fazendo aqui, históricas, mas, sobretudo, mostra como, muitas vezes, o sistema judiciário e penitenciário tem que lidar com a situação das doenças mentais. É muito comum, até, que é dentro de um inquérito, é dentro de um processo, ou já é dentro da fase de execução da pena, que o judiciário, os advogados, o Ministério Público, a família, tenha que, além das questões em torno de fatos criminosos supostamente praticados, ou no caso de alguém supostamente vítima, se tenha que lidar, se debruçar com essa questão da saúde mental do acusado. Às vezes, a suspeita de que ele não está na sua sanidade mental perfeita se dá-se essa suspeita já ainda na fase de inquérito, no início do cometimento do crime, às vezes já é dentro do processo, e muitas vezes neste ponto,
em que ocorreu, nesse caso concreto, do bandido da luz vermelha. Muitas vezes é já na execução, no pagamento da pena, é que se verifica que o condenado, que o sentenciado, desenvolveu ali doenças mentais. E o que fazer? E o que se fazer? Né? Quando um acusado, dentro de um processo, já na fase de execução, é diagnosticado com doenças mentais. Esse é o grande dilema, onde os peritos médicos, os peritos forenses, os psiquiatras forenses, os psicólogos forenses, têm grande importância num contexto como esse, uma questão como essa, para se verificar, e nunca se vai ter certeza absoluta de que, em muitos casos, é plenamente seguro que um indivíduo que é detectado e diagnosticado com um problema mental vai voltar e não vai delinquir. Principalmente quando desenvolveu, já tinha uma doença mental. Né? Então, é um dilema social, quer dizer, pensa-se, bom, ele tem direitos individuais. Diante dessa dúvida de que se é seguro ou não voltar, é preciso que se respeite, sobretudo, os direitos individuais dele, e que ele volte, e que a sociedade pague o risco. De outro lado, há outra visão, que diz, não, é preciso que se garanta e se assegure o direito à sociedade, à coletividade, e então que seja colocado em segundo plano os direitos do indivíduo. É um dilema que se tem muitas vezes na prática, tá bom? Bom, essa foi a live de hoje sobre o bandido da luz vermelha. Em algum dia aí ao longo do ano, nós vamos discutir sobre esse julgamento desse pescador, mas antes, um dia desse, eu falarei brevemente sobre um encontro muito inusitado que houve dentro do Carandiru, numa ala do Carandiru, entre o bandido da luz vermelha e um outro criminoso, lenda da cena criminosa do Brasil, que é Pedrinho Matador. O dia em que se depararam cara a cara, e não eram amigos, dois dos bandidos mais sanguinários do Brasil, na mesma ala, no mesmo corredor. Houve alguma coisa lá. E isso a gente vai discutir um dia desses aí numa livezinha de 20 minutos. Um abraço, até a próxima.